você está. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer. Me sinto muito honrado com o convite dos organizadores desse 12º Enem, por ter a oportunidade de fazer essa palestra de encerramento. Honrado com o convite e muito emocionado com a presença de todos vocês, por todo o carinho que vocês demonstram, têm demonstrado, e isso me deixa muito emocionado e muito feliz. Agradeço muito mesmo. Dá sentido a uma vida que chegou num ponto muito bom, em que eu posso continuar, ter o privilégio de poder falar e ser ouvido. É um privilégio. A gente tem alguém que esteja ouvindo. Coitado de Santo Antônio teve que falar com o peixe. Vocês, muito honrado e muito feliz. Nós estamos hoje num dia que começa, quando eu preparei essa conferência, essa palestra, relativamente calmo, e de repente, há 2 dias, uma coisa terrível aconteceu em Nice e coisas terríveis que vêm acontecendo em outros lugares e em todo esse mundo, e deixa a gente muito triste, preocupado. E a minha fala, vocês vão ouvir, é meu projeto de vida como educador matemático, como educador em geral, e mesmo como pesquisador, tem sido lutar por paz. E não é fácil. Os últimos dias demonstraram que é uma tarefa difícil. E isso aí não tem como desanimar. A Europa passou, e o mundo inteiro passou 1.200, 1.300 por período de, também, por causa da peste, quase mais da metade, quase 2/3 da população da Europa morreu de peste. Ao mesmo tempo, se desenvolveu um pensar novo que deu origem à ciência moderna, à era da modernidade, como uma porção de coisa positiva que nós temos com a ciência e tecnologia, mas ao mesmo tempo um desafio muito, muito grande de fazer com que essas maravilhas todas que são feitas pela ciência, pela tecnologia, nós podemos hoje visitar, tirar foto de planetas distantes e pensar em colonizar Marte, um negócio fabuloso, e podemos investigar dentro do corpo coisas maravilhosas, mas as pessoas não se entendem e continuam matando por coisas nem dá para descrever. Não podemos esmorecer na nossa missão de educadores. Então eu vou fazer essa palestra conduzindo com a esperança de a gente preparar as novas gerações para um mundo melhor. Agora é apertar a flechinha, né? Vamos ver se eu acerto, porque a tecnologia é complicada. Eu começo com uma figurinha interessante, uma aula medieval. E eu lembro que enquanto estava acontecendo essa aula, o pessoal estava morrendo de peste e morte atrás de morte, alguns se matando por questões religiosas, não muito diferente das coisas que vão acontecendo hoje. E a aula também não é muito diferente, vocês notam, tem aluno dormindo, tem aluno conversando, tem aluno que não está a gosto para prestar atenção, outros não, e o professor lá na frente despejando a sabedoria dele. Eu acho que isso aí
nos leva a uma reflexão muito interessante, porque isso aí é coisa de quanto? 800, 900 anos. Aí tem uma fala muito interessante de um grande educador, cujo nome é impronunciável, se chama, conhecido como Miraíbe, que é mais fácil, mas fala que diz as escolas, mesmo sendo importantes, contribuem apenas uma fração relativamente modesta para a educação dos jovens. Isso nós não podemos esquecer. Os jovens estão com a gente quanto? 180 dias letivos, 5 horas por dia. 200. O resto do tempo, eles estão fora da escola. Nós não podemos achar que aquelas 5 horas, 180 dias por 5 horas, representam tudo que o jovem tem de criativo, de aprendizado, tudo que se passa naquele momento. Não, muito se passa fora da escola. E harmonizar esse fora da escola com a escola é um grande desafio. Nós temos que ter sempre isso presente. E também tem uma fala de cujo nome é mais fácil, é Simon Papert, conhecido por todos, porque é o que introduziu o logo, o joguinho logo e uma série de coisas notáveis, que foi um aluno do Piaget, e ele diz que, no meio de toda a explosão de mudança, a instituição escola continua do mesmo modo. E se a gente fizer uma análise melhor dessa figura, vai ver que muita coisa é do mesmo jeito. A instituição continua do mesmo modo. E bilhões de dólares são desperdiçados. Se gasta dinheiro em coisas inúteis. Se joga dinheiro fora. Eu vou falar um pouco mais depois sobre isso. Há propostas alternativas, não quer dizer que todo mundo se acomodou. A mais notável é de um grande escritor, um dos maiores escritores da história, que é o Leon Tolstói, conhecidíssimo pelo famoso Guerra e Paz, que era um fazendeiro e com muitos escravos, na Rússia naquele tempo, muitos escravos, e ele propôs uma escola para liberar os jovens desse pensar que alguns são donos de outros. E fundou a escola Yasdaya Poliana. Eu acho que essa é uma das pioneiras dessas novas escolas, que depois são acompanhadas pelo Waldorf, proposta do Rudolf Steiner, a antroposofia, pelo Summerhill do Alexandre O'Neill, S. Neil, a Escola da Ponte, mais recente, por José Pacheco, e aqui no Brasil nós temos coisas notáveis. Os famosos ginásios vocacionais, que foram fundados em 61, a Escola Comunitária de Campinas, a qual eu tive uma participação na fundação, e atualmente a Escola Amorim Lima, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Amorim Lima, lá no Plantão. E essas escolas novas mostram que não é só aquele quadro de bilhões são desperdiçados, muita coisa se faz. Eu chamo a atenção para a tese da Cláudia Saba, que estuda justamente essas escolas inovadoras, em particular a Amorim Lima. Há 2 semanas mais ou menos, eu soube dessa escola chamada Centro Escola Evangélica de Berlim. Ela não tem notas, não tem grade curricular. Os alunos entram na escola e a escola é organizada em 4 pilares. Aprender a adquirir conhecimento, eu falei, 180 dias, 5 horas por dia, e um monte de matérias. Não tenha a ilusão que o conhecimento vem dessas 5 horas, só 180 dias por ano. O conhecimento tem que vir de outras fontes. Então, como que você adquire conhecimento? Um dos pilares da escola é esse, que é um serve, eu acho, para todos nós. Aprender a conviver, a viver juntos. Claro, é o momento onde você coloca numa comunidade com objetivos próximos, você coloca pessoas tão diferentes, cada um vem de uma família, de um lugar, de outra. São pessoas diferentes.
tem que viver junto. Esse é o foco dessa escola. Aprender a fazer. Você tem que ser ativo, fazer alguma coisa. A vida inteira a gente tem que fazer coisas. Então vamos fazer alguma coisa. Fazer o quê? Bom, aí não estou dando instruções de fazer isso ou fazer aquilo. Tem que aprender a fazer o que é para fazer. E aprender a ser. Respeito por si. Você se entender. Você ser amigo de você mesmo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Essa casa de aprendizagem desenvolve. Não tem programa de escola? Tem, o programa vai acontecendo. E não é definido por leis, por instruções, por normas, por grades curriculares, nada disso. E os projetos são coisas muito importantes. Uma das mentoras dessa escola tem uma frase muito interessante, que é a Margaret Rasfeld. Ela diz: veja uma criança de 3 ou 4 anos. Eles estão cheios de autoconfiança. E, de fato, quem tem oportunidade de ver criança, desde que nasce, elas ficam olhando para todo lado. É uma coisa impressionante como a criança procura ir adiante, fazer algo mais. Aprende tudo, ninguém ensina. Já pensou, se você precisasse ensinar a criança a respirar, ela nunca respiraria. Mas ela respira. Aprender a mamar, ela não sairia, ela mama. E anda, e uma porção de coisas. Ela faz isso porque ela tem autoconfiança. Aí elas vão para a escola. Nunca vi coisa mais emocionante do que a criança contar que vai para a escola, que vai começar a escola. Um entusiasmo assim, contagiante. Aí ela vai para a escola. Começa a escola. Depois de um pouco, elas perdem a autoconfiança, ficam frustradas, muitas desistem de continuar e muitas têm uma atitude fria com a escola. Algumas escapam, mas em geral é esse o quadro que a gente vê. As escolas conseguem eliminar a autoconfiança. E essa escola tem uma série de casos, eles mostram coisas muito interessantes sobre o que acontece com as crianças com autoconfiança. Excluindo algumas escolas que eu mencionei, você pode dizer que as escolas vão mal. E aí, quando se diz que as escolas vão procurar qual é o vilão. Por que elas vão mal? Falta recursos, baixos salários, formação deficiente de professores, escolas de facilidades de nível deterioradas, excesso de supervalorização de testes. Eu acho que aquelas recursos, baixo salário, formação deficiente de professores, escola de facilidades deterioradas, isso é um pouco questionável se é esse o vilão. Porque nós sabemos que há um recurso, mas não pode colocar o orçamento inteiro de um país, de um estado, e só da escola. Tem muitas outras coisas importantes e muitas vezes há recursos, mas são mal utilizados. Você não sabe como usar o recurso que tem. Professores ganham mal, claro, mas alguns ganham bem. Há professores com bons salários. Mas para compensar esse bom salário, eles trabalham com um excesso de aulas, coisa impressionante. A formação, há excelentes cursos de formação básica, licenciaturas, mas há menos possibilidade de avançar na formação. Então é como você começa, o sujeito que está com vontade de continuar, aí as oportunidades de pós-graduação, isso aí não é prioritário. E nós estamos vendo isso em muitas universidades. Não, o importante para a gente, o que dá mais lucro, são classes cheias de licenciatura, muitas à distância. E os cursos de pós-graduação vão ficando mais e mais inacessíveis. Há bons livros e computadores, mas são mal utilizados. Muitas vezes
classes, professor, as crianças não abrem o livro, porque faz tudo no quadro negro na sala de aula. Ainda é assim. Há computadores. Quantas escolas a gente sabe que o computador foi comprado, está ali numa sala, encaixotado, quando eles tentam abrir aquele caixote, já não é mais, é o Word 1990. Não funciona mais. São muitas vezes deixados de lado. Nós vemos laboratórios bacanas de física, de biologia, às vezes tudo encaixotado e passa 3, 4, 5 anos encaixotado. São mal utilizados alguns desses recursos. E prédios, instalações, alguns têm prédios muito bonitos, mas mais interessado é em fachada. Mostrar, olha aqui, inauguramos essa escola, que beleza, etc. São pouco funcionais. Tudo isso é para refletir na hora que a gente põe a culpa em algum vilão. As escolas têm um rendimento muito baixo. Por que tem esse rendimento muito baixo? Se abre abertura a mais escolas, mais vagas, há muitas matrículas, mas pouco tempo depois do início das aulas, começa uma invasão escolar, os alunos se desinteressam, perdem autoconfiança, como disse a Margaret. Isso em todos os níveis, até em escolas públicas. O que faz o sujeito passar num vestibular, entrar numa escola, universidade pública e pouco depois desistir? Não faz muito sentido, mas isso acontece. Por quê? Porque ele se desencanta com aquilo. Há um desencanto dos alunos com a escola. A escola não está sendo capaz de atrair o aluno para a escola. Há uma grande dificuldade nas licenciaturas que os professores são preparados não para serem educadores, mas para serem treinadores de alunos, para que os alunos passem nos testes padronizados. E naquela minha listinha de vilão, está claro, por isso que eu destaquei, excesso de testes de exame. É isso que está acabando com a escola. Quando formados, esses professores, esses licenciados, vão fazer o quê? Eles têm um montoado de técnicas, de conteúdos, muitos deles obsoletos, que preparam os alunos para passar nos exames. E só isso. Então eles não são educadores, eles são treinadores para passar em exame. E há técnicas muito especiais, se ensina o que vai cair aqui, qual é o mais estilo aquele tipo de exame pede mais esse tipo de questão, ou aquele tipo de questão. Aí você prepara o aluno, como um treinador de jogo, prepara, olha, aquela defesa é muito boa no canto esquerdo, ele não vai chutar a bola no canto esquerdo, que aquele goleiro defende tudo. Então você chuta no outro. Os alunos são preparados para fazer esse tipo de coisa, descobrir onde estão os macetes. Isso aí, até o Galois, em 1830, já dizia isso. As escolas começam a mais treinar os alunos para descobrir os macetes dos exames do que para dar educação. Quer dizer, não, são ideias que vêm de longe, mas ele não consegue quebrar isso. Não consegue quebrar isso. Complexidade da educação é muito grande, quer dizer, muitos fatores intervêm em educação. Então vamos fazer uma reflexão sobre o que é educação, o que intervém na educação. Eu tenho uma figurinha, complexidade da educação. Claro, a educação depende de fatores cognitivos, aprendizagem, ensino, claro, são fatores que a gente trabalha com a mente, não há dúvida. Fatores contextuais, claro, o ambiente, e eu como etnomatemático, e todos os meus colegas que trabalham em etnomatemática vão trabalhar em comunidades diferentes, e a gente percebe o quanto o ambiente é importante. Mas isso não é só em etnomatemática. Qualquer lugar da cidade, qualquer cidade, o ambiente que você vive é extremamente importante. O ambiente cultural. Quer dizer, tem muita gente
que frequenta igrejas, muita gente que frequenta um tipo de esporte, são ambientes culturais que têm que ser levados em conta, porque nas 5 horas por dia, 180 dias, você não elimina tudo isso. Tudo isso é o que o aluno traz de bagagem. Esses fatores contextuais e sociais, onde tipo de local que ele mora, o tipo de sociedade, tudo isso é importante. A educação depende de agentes. Quais aqueles que agem para a educação? Não tem dúvida, quando os pais nasceu, começa todo o processo de aprendizagem da criança e o pai está ali, os pais estão ali, e essa família em geral está ali, de certo modo, acompanhando e estimulando. A comunidade, quando ele começa a sair de casa e encontra colegas, encontra vizinhos, etc., tudo isso pesa, tem que ser levado em conta. E não há dúvida, os mestres e os professores têm também a sua função importantíssima. Um outro fator que eu acho muito importante é o desenvolvimento de criatividade. Talvez esse seja um ponto mais fraco no nosso sistema de educação atual. E um outro, esse é perigoso, são as disciplinas, que são engaioladas. Você tem cada disciplina e o aluno entra na escola das 8 às 9 tem aula de, vamos dizer, português. Das 9 às 10 passa para a aula de matemática. Das 10 às 11 passa para a aula de educação física. Como se a cabeça do aluno fosse canal de televisão, você muda. Conforme o horário, a grade curricular, a programação da escola, você vai mudando e quer que a cabeça do aluno mude. Pronto, acabou a aula de matemática, tocou o sinal, desliga, não penso mais em matemática, vou agora para a aula de geografia. Aí eu começo só a pensar em geografia. Um absurdo! Esse programa disciplinar passa por esse grande questionamento. Será que isso funciona? O meu conceito de educação é muito amplo. Todas as sociedades, e eu trabalho muito com pesquisa sobre o desenvolvimento da pré-história, que se passava com o homem da caverna, quando começa a descobrir fogo, pedra lascada. Essa é uma das áreas que eu tenho trabalhado bem. E a gente nota em todos esses momentos que há uma preparação de indivíduos para viver em comum. O gregarismo da espécie humana, como em muitas espécies animais, outras espécies animais, o gregarismo faz com que as pessoas se reúnam e criem momentos sociais. E nesses momentos sociais, a coisa fundamental é conviver com outros. E isso aí, em sociedades mais elaboradas, é a cidadania. A gente tem que preparar alunos, crianças, jovens, adultos, para a cidadania, para viver em comum com outros. E também a educação tem igualmente importante o aspecto de estimular a possibilidade que cada indivíduo atinja seu potencial criativo e espiritual. Não há como negar espiritualidade. Não há como negar, não estou falando em seguir uma religião ou outra, mas quando morre uma pessoa querida, aquela coisa desperta. Puxa, caramba, o que será que se passou com tal ente querido? Quando nasce, já pensou, uma criancinha de 4 anos, se vê a barriga da mãe crescendo, de repente aparece uma outra, uma boneca ali, como é que apareceu isso? E aí a barriga da mãe murcha. Claro que a criança, tudo isso trabalha na cabeça da criança de uma forma intensa. Nós temos que respeitar isso. O que passa na cabeça dela?
E aí as crianças vão se desenvolvendo, cada uma mostrando uma tendência. Tem alguns que gostam de criança que vive cantando. Chega da escola, pare de cantar. Outro mais gosta de mexer o corpo. Isso aí tá, só pensa em dança. Mas que maravilha, cada um pensa. O outro fica quietinho, pensando, põe um problema, ele fica meditando. Esse é o neto, esse aí é o jeito que. Pode, quer dizer, cada um é cada um. E a tendência, cada um, mostra a sua possibilidade de criatividade. Tem que ser estimulado e dado espaço para que essa criatividade se manifeste. Isso é um tema extremamente complicado. E se vocês, como disse com muito carinho aqueles, eu sempre quando ler alguns dias de algum filme, ou ler algum livro, não perco o filme Laranja Mecânica, que é um filme antigo, Laranja Mecânica, e vejo o que significa isso de acabar com a criatividade de uma pessoa. É um problema terrível que aparece nesse filme, porque a criatividade do indivíduo era matar outros. Claro, aí entra em conflito o ponto 2 e o ponto 1. Do ponto de vista de cidadania, você não pode concordar, bom, isso é criativo, bate à vontade. Não é isto. Por outro lado, ao inibir a criatividade do indivíduo, você acaba com o indivíduo. É um filme impressionante, como para dar o que pensar para educadores. Assistam, passe muito tempo, mais tempo lendo romance, novela e filmes do que tanto só estudar os clássicos da educação. Na minha conceituação, veja, eu falo em praticar a cidadania plena e ao mesmo tempo desenvolver a criatividade. Quando eu falo em cidadania, o cidadania o que é? Conviver com outros que têm estilos, que têm costumes próprios, que seguem leis, legislação, tudo isso. Isso é um aspecto conservador. Porque a sociedade foi se construindo há muitos anos e criou certos modelos de comportamento, etc. É conservador. É conservador, bem pensado. Como educador, nós temos que lidar com isso. Não podemos ignorar. Agora esquece tudo que aconteceu. Está calor, vamos andar pelado. Quer dizer, há certos costumes que se implantaram, que se consolidaram, que foram aceitos pela sociedade, que a gente deve, de certo modo, preservar. É um aspecto conservador. Por outro lado, o indivíduo que é criativo, que avançar, etc., tem que acompanhar as grandes transformações, é o responsável pelas grandes transformações, ele é que vai fazer as mudanças, vai modificar, inclusive o estilo do passado, aos poucos vai modificando. Há 30 anos eu jamais estaria fazendo uma conferência em Gravataí. Hoje a gente já consegue. Vai mudando, isso aí vai se transformando. Esse tipo de coisa faz com que você tenha que trabalhar com o passado, um aspecto conservador, e tem que pensar no futuro, que vai progredindo, vamos avançar. Essa é uma grande, grande dificuldade do educador, de ser educador, da educação. Então, veja, eu estou destacando aqui as grandes dificuldades da educação. Quem escolheu essa profissão escolheu a mais difícil de todas, né? Não tenha dúvida. Esses dois aspectos se encontram desde a mitologia. Eu acho notável essa figura. E esse Deus mitológico, Deus Jano, é um Deus que tem duas faces. Uma olha para o passado, outra olha para o
futuro, passado conservador e futuro progressista, estão no mesmo empreendimento. E a figura desse Deus é muito interessante. Porque ele tem que, claro, como um indivíduo, o educador, nós temos que contemplar essas duas coisas. O Jânio aparece no janeiro, começa no mês de janeiro é futuro. E está olhando para o passado nesse que acabou. Por isso o janeiro chama de Jânio, passou por janeiro. Mas eu acho esse apelo ao Jânio muito interessante, porque é a nossa missão de educador. O que se espera de uma boa educação? O que a gente espera que se dê de uma boa educação? É preparar jovens para se integrarem na sociedade, cidadania, para se integrarem criticamente. Não é simplesmente com aquele presépio e fazer tudo. Não. É a cada momento exercer uma reflexão crítica. E essa reflexão crítica, sobretudo hoje, está cheia de tecnologia, avanços científicos, tecnológicos. E também uma boa educação deve preparar o jovem para sentir a vontade, para analisar o que se passa. E não simplesmente acreditar em tudo. E aí entra, em particular, a matemática, que é uma forma tão boa de enganar as pessoas. E você vê discurso político, não há mais político que não ponha uma estatística, um quadro, etc. E as pessoas olham e falam, puxa, olha aí como ele está. Os dados dele são tão bons, olha aí, tudo matemático. Não entende nada do que você vê. Não entende nada do que é uma estatística. Mas aí vai ter a imagem que a gente tem de uma matemática, coisa certa, rigorosa. Tudo que tem matemática é certo, correto. E com isso você acaba preparando indivíduos que, na verdade, serão manipulados pela estrutura do programa. Enquanto é muito importante que eles sejam críticos do que se vê. Isso é um desafio muito grande que a gente tem, em particular para nós como educadores matemáticos. O grande avanço da modernidade foi a criação de um paradigma de causa e efeito. E quando alguma coisa vai mal, imediatamente eles procuram. A causa é essa. Ah, vai mal por causa disso. Agora, a causa acaba sendo... Não, a causa é essa, mas é culpa do outro que fez. E olha, esse é o discurso que a gente ouve todo dia. E na escola, o aluno não aprendeu causa. Ah, não foi não no ensino. E aí vem um paradigma de causa e efeito, dizendo ensino acarreta aprendizagem. Não, aprendizagem é inerente ao ser humano, todos aprendem. Eu já mencionei, já pensou se você diz a criança não consegue respirar direito, morreu porque não aprendeu a respirar, porque não foi bem ensinada a respirar. Não, a aprendizagem é inerente, todos aprendem. Isso aí há muitos estudos muito bem feitos sobre a cognição, que mostram que a aprendizagem é inerente. E o que é o ensino? Bom, o ensino vai como coadjuvante. Ele entra mostrando alguma coisa a mais que você não percebeu no seu processo de aprendizagem, etc. Ele é coadjuvante, não é um determinante. E toda a ênfase que a gente está dando nos nossos sistemas escolares mais tradicionais é melhorar o ensino. Ah, os alunos foram reprovados. Despede o professor, culpa é do professor. Aí você, o time perdeu o jogo, despede o treinador. Não tem sido assim, tem sido assim. E educação é a mesma coisa. Então nós temos que ter muito cuidado com isso e entender que, como educadores, nós temos que ir atrás da aprendizagem que é própria do aluno. É a questão da criatividade. A aprendizagem está ligada à cognição. Então nós devemos entender a cognição. Claro, grandes pioneiros, maravilha. Vygotsky, Jean Piaget,
algum deles viu algum computador, algum deles viu algum celular. Nada disso. A visão que eles tinham muito, não estou falando, o pessoal vivia muito avante na época deles, mas sem essa percepção do que se passava. Tanto que o aluno dele, do Piaget, considerado o mais destacado discípulo do Piaget, o Simon Papert, ele dizia: hoje os game designers compreendem melhor a natureza da aprendizagem do que os designers de currículo. Os especialistas em currículo não são tão bons como os game designers. E veja essa coisa que está acontecendo aí em todo mundo, onde aparece aquele Pokémon, etc. Terrível. Quem consegue fazer isso? Isso captura a imaginação, o desejo, curiosidade de toda uma população de velho, novo, adulto, procurando um bichinho, Pokémon da rua. Eu vi há 2 dias um artigo, uma coisa interessante no jornal da televisão sobre isso. Logo está aqui. Quem fez isso entende muito mais de aprendizagem do que aquele que diz: olha, você estudar primeiro geometria plana, depois passar para o espaço. Coisa. Isso a gente tem que levar em conta. Refletir sobre isso. E eu vou falar um pouco dos professores. E como é que está o meu tempo aí? Focalizar a atuação dos agentes da educação, em particular os professores. Não é processores, é professores. Um dos maiores privilégios que a gente tem como ser humano é poder errar. Mas cuidado, eu não poderia chegar aqui para dizer são processores, agora passamos a chamar processores. Isso aí. Principais agentes da educação, pais e professores, devem estar capacitados para lidar com essa dualidade. A dualidade que eu mencionei, passado e futuro. Todos são importantes. Da escola, não podemos esquecer que na escola você tem servidor da administração, os faxineiros, pessoal de limpeza, todos estão envolvidos em educação. Eu já assisti a alguns congressos em que se convidava para congresso de educação, não são convidar só os professores, convida os faxineiros, convida todo mundo para entender todo o processo envolvido na hora que a criança cruza a porta e entra numa escola. Está todo mundo envolvido, mas eu não vou elaborar sobre isso. Professor, eu lembro que professor e educador são missões complementares. O professor é aquele que professa uma ciência, uma religião. O professor é aquele que ensina, ministra aula, despeja saberes. Educação é aquele que facilita a aprendizagem. Daí aquela, não é causa e efeito, não. A aprendizagem se dá. O ensino é coadjuvante, e o professor é coadjuvante no processo. Desenvolve a personalidade, ajuda, não tira a autoconfiança do aprendiz. Extremamente importante. Mas, infelizmente, o quadro não é esse. E eu recorro a uma querida colega, a Lucinha Vilela, de Severino Souza de Vasconcelos, tem uma frase magnífica. O quadro que se conhece é que a maioria dos profissionais atuando nas escolas
em todas as disciplinas, e mesmo os chamados professores privados, eles têm uma visão de que a missão deles é despejar saberes, é professar, é passar adiante o conhecimento que eles têm. Não é essa a missão do educador, é outra. E o professor tem que entender isso. Não é? Grande desafio é a complementaridade. De ser professor, você recebe uma licenciatura de uma disciplina. Professor de uma disciplina, a disciplina veio do passado, você aprendeu coisas que foram feitas há 1000 anos, e ao mesmo tempo ser educador, perceber o novo que está surgindo, perceber aquele jovem que está querendo criar coisa nova. Esse é o grande desafio que nós temos. Nós temos que ensinar uma disciplina, seja uma disciplina de comportamento da sociedade, seja uma disciplina de, por exemplo, poder lidar com os números, que vai trabalhar com dinheiro, etc. E, ao mesmo tempo, estimular a criatividade. Esse é o nosso grande desafio. E daí, por que ensinar matemática? Espero que esse chapeuzinho no que esteja certo. Porque como Acho que sim. Como é que se usa isso, eu ainda não aprendi. Particularmente grave é a situação da matemática. E agora eu estou entrando na seara do Enem. A matemática vem sendo ensinada mais como um amontoado de técnicas desatualizadas, técnicas antigas, preparando o aluno para passar nos testes, usando metodologias que muitas vezes são antigas, ultrapassadas, em descompasso com a dinâmica atual dos grupos e de redes sociais. Quer dizer, as crianças estão sempre com isso aqui na mão. Não, é proibido. Como é que você pode dizer que é proibido? Não é uma coisa. Dizer, não, agora você tem que chegar na escola no horário, mas não pode usar relógio. Tem que olhar para o céu e descobrir como é. Descobrir que horas são, porque eu perdi a hora. Que coisa! Como é possível isso? Então nós temos que, de fato, reconhecer que é muita coisa nova. Nós somos professores, coisas, sabendo coisas antigas, mas hoje. Mas não tem dúvida que a matemática é fundamental na vida de todos. Se você desencanta por fazer coisas velhas, obsoletas, que não servem para nada, que em alguns trabalhos eu chamo coisas que doem, desinteressante, obsoleta, inútil, você está perdendo aquela coisa importantíssima, que é passar adiante o que é importante na vida de todos. E as razões que fazem com que seja muito importante que a gente tenha matemática na escola é porque a matemática é importante para o dia a dia. Sem matemática é impossível viver no mundo moderno. Você tem que saber que horas passa o ônibus atrasou, você tem que saber por que você está protestando, porque o ônibus não chegou na hora que deveria. Você tem que saber qual é quanto que você vai pagar disso, pagar daquilo. Todas essas coisas são próprias até do tomar o remédio. Eu tenho aqui meu remedinho, que a gente tem com a dose adequada, para tomar na hora certa. Tudo isso requer um conhecimento de matemática, para não dizer em coisas mais sofisticadas. Por exemplo, tocar o nosso dia a dia, não é? Onde você não encontra alguma matemática? Porque a matemática ajuda a pensar melhor, desenvolve o raciocínio. Claro, é como todo trabalho intelectual, não quer dizer que só a matemática. Todo trabalho intelectual, você reflete um pouco, você está desenvolvendo o seu raciocínio. Assim como você tem palavras cruzadas, você tem aquele joguinho com números também, que é muito interessante, muito importante. Um tipo de se afasta o doutor Rafael. Todos dizem isso. E a matemática está em tudo. Não há, você não consegue chegar aqui se não souber o número da rua, o número do prédio. E assim vai, em tudo. Isso foi muito reconhecido pelo Paulo Freire.
Eu tenho essa frase que eu acho maravilhosa do Paulo Freire. Eu acho que uma preocupação fundamental, não apenas dos matemáticos, mas de todos nós, sobretudo dos educadores, a quem cabe certas decifrações do mundo, olhar para o mundo e entender o que está olhando, decifrando o mundo, é de propor aos jovens estudantes, alunos, homens do campo, trabalhadores, antes e ao mesmo tempo de escola, você ensina uma tábua 4 vezes 4, 16. É importante saber. 2, 2, 4, é importante saber. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, qual é o significado disso? Há uma fórmula matemática desse tamanho. Isso aí, de algum modo, reflete alguma coisa que se passa nesse mundo que é importante você participar. Eu acho essa fase do Paulo Freire fabulosa. Ele fez isso para o Congresso de Sevilha, quando ele oponia. A grande necessidade de uma matemática atual. A matemática tem que ser atual, não pode ser velha. Claro, existe coisa, não quer dizer que não seja válida as coisas antigas, mas ela passa por uma atualização, uma transformação muito grande. Ela tem que se integrar no mundo moderno. E nessa integração no mundo moderno, você não pode ignorar a utilização de celular, computador, calculadora, tudo isso tem que entrar. Há teoremas que são demonstrados simplesmente programando um programa lá no computador e saindo. Isso aí não pode ser ignorado. A matemática não pode se fechar na gaiola dela. Eu sou matemático, só converso de matemática, só falo de matemática. Não! Ela tem que se comunicar com todas as outras áreas. Então você tem que fazer matemática ligada a teatro, ligada à literatura, tudo tem que fazer. Isso aí é uma boa oportunidade pelos temas transversais. Em vez de tocar o sinal, mudou o canal. A hora de matemática, tira é a hora de geografia. Aí tirou, vai para a aula de educação física. Não, a manhã inteira na escola é tudo junto. Esses temas transversais são aqueles que fazem com que a realidade apareça. E aí o professor de matemática diz, eu posso trabalhar bem esse negócio melhor, trabalhar, tem que fazer um jogo, tantos meninos e meninas vão jogar, como é que eu vou separar? Vamos fazer em 2 times. Aí entra uma contagem, para a criançada, pontos são tantos desse time, tantos do outro. Aí desequilibra. Então vamos pôr números iguais. Tudo isso são oportunidades que aparecem em todos os momentos. Os temas transversais dão essa oportunidade, sem falar daqueles muito mais sofisticados, transdisciplinaridade, tudo isso é importante. E nós temos que recuperar o lúdico, o artístico. Porque matemática é bonito. Tem coisas lindas em matemática. Nós tivemos essa oportunidade como matemáticos. Nós vimos coisas bonitas que se falam. E é bonito, é gostoso fazer matemática. Há um prazer em ser matemático. Alguns nem vão me passar. Que nada, isso aí não me dá prazer nenhum. Acabou, não vai ser matemática, vai ser outra coisa. Nós precisamos de todo mundo nesse. Já pensou que desastre seria se todo mundo fosse matemático? E, se vocês quiserem se distrair sobre isso, leiam um livro antigo de Jonathan Swift, chama As Viagens de Gulliver. Todo mundo leu As Viagens de Gulliver quando ele vai no País dos Anões. Mas depois ele sai de lá e vai para uma outra ilha. E na outra ilha, todo mundo é matemático. Ele fica desesperado. E foge. Como ensinar matemática? Eu falei daquele porquê que a chapéuzinho tinha trabalho, como não tem nada. Como ensinar matemática? Mas como ensinar é difícil. Como é que nós vamos passar do ensino tradicional, que ainda
acaba sendo, vai todo mundo vai na aula de matemática, espera que se fale alguma coisa com números, com formas, etc. Como que a gente passa disso para o ensino criativo e crítico? O ensino tradicional, ele é unidimensionável, é o professor falando e o aluno ouvindo, como aquela classe medieval que eu mostrei no início. O ensino tradicional é separado do mundo em que o aluno vive. Você não pergunta alguma coisa antes de começar a dar sua aula. Você vai despejando, como disse a Lucinha Milera, você vai despejando o seu saber. Isso não pode ser. E o ensino tradicional é reproduzido. Você espera que os alunos aprendam aquilo que você sabe e que você está ensinando. Esse é o ensino tradicional. Isso que eu preparo há 10 anos. Nós temos que escapar disso. Como escapar disso? Através do ensino criativo e crítico. Você facilita o debate. Você leva temas e vamos discutir esses temas. Aí eu lembro dos temas transversais. A discussão é ampla. Não é só a voz do professor. Pelo contrário, o professor deve falar menos possível, deixar os alunos falarem. E aí o professor entra como um coadjuvante desse processo. Ele, os alunos vão, e o aluno aprende do outro com muita facilidade. Veja minhas netinhas. Sim, depois põe um para segurar o portão também, dá certo? Faz tudo que a irmãzinha de 6 anos faz. Vai para um lado, a outra vai atrás. Eles se entendem, as crianças. E numa discussão ampla, os alunos ouvem mais o outro aluno, muitas vezes, do que o professor. Isso aí tem que ser levado em conta. Complementar o conhecimento já possuído pelo aluno. Não acho que o aluno chegue sem saber nada. O aluno chega sabendo muita coisa. Complemente isso, dá alguma coisa a mais. Ser produtivo, no sentido de que terminou uma aula, vamos fazer uma coisa nova, produzir algo de novo e capacitar o aluno para argumentar. Deixa o aluno falar. O aluno tem que falar, tem que ser capaz de argumentar, de discutir, de apresentar suas ideias. Você não vai, quando você começa a falar, não, isso é bobagem, não fala mais nada. Não, deixa de falar, ele tem que argumentar. Às vezes a bobagem dele é uma grande ideia. Isso é o ensino criativo e crítico. O ensino criativo e crítico escapa das aulas expositivas, e aquela pessoa falando e olhando ali, é muito mais dinâmico, ele analisa discussões, tem discussões, debates, análise de vivência. Os alunos contaram alguma coisa que eles viram de interessante. Isso aí deve criar um ambiente livre de tensões. Um acha que é melhor que o outro. Não, agora, olha aí, o Josi vai falar, ele é o sábio da classe, ele sabe tudo. Não, isso aí tem que ser. Não quer dizer que um não saiba mais que os outros. É natural. Nunca isso pode ser negado. Mas não fazer disso um estilo de aula. A educação não pode se limitar àquilo que é útil e que serve ao dia a dia. Eu enfatizei muito o dia a dia, mas tem que dar espaço para a fantasia, lúdico, a criatividade, arte, fantasia. É importante fazer leituras críticas de escritores. É por isso que eu falo, vão ao cinema, assiste isso, vai ver o teatro. Isso é fundamental. E dá espaço para fantasia, contos de fada, agora jogos digitais. Nossa, estou incapaz de jogar uma poesia da guerra. Meu dedo não funciona. Mas a criançada faz isso, que é uma maravilha. Isso tem que ser trabalhado, estimulado. A fantasia é importante. Fantasia, imaginar. E matemática não é só utilitária, ela serve, claro que ela serve para o dia a dia, mas ela tem um valor em si. A matemática pura é importantíssimo. Alguns devem ser matemáticos puros, não se nega isso. Alguns. Mas ela também está ligada às artes, ligada ao imaginário, à música, à pintura, à arquitetura. E os contos de fada, fantasia em geral.
fantasiar, que é muito importante. E talvez importante também para aqueles que vão ser matemáticos puros. Pensa numa coisa nova, mesmo na sua matemática puríssima. Pensa numa coisa nova. E aí eu tenho uma fala de um fulano muito importante, um matemático do século XIX, Sócrates, um dos maiores matemáticos do século XIX, responsável por criar grupos de elite. E ele, um dia um amigo perguntou para ele, mas como é que você conseguiu fazer uma teoria tão nova, tão importante como grupos de elite? E o Sócrates, muito modestamente, ele disse, olha, eu tenho colegas muito mais brilhantes. Eu estou bem limitado na minha matemática, mas eu consegui um lugar muito importante, porque a audácia do meu pensamento. Ele pensou um pouco, porque ele disse, sem fantasia, ninguém pode ser total matemático. E a gente tem que dar essa oportunidade para a criançada, fantasiar. A sociedade está cada vez mais sofisticada e mais eficiente em ciência e tecnologia, mas está desatenta e leniente com relação aos valores e à ética do cotidiano. Família, trabalho, comunidade, sociedade, cidadania, humanidade. Isso parece que leva a sociedade, as pessoas ao niilismo irreversível. Nada sério, vamos fazer o que a gente pode fazer hoje, aproveitar o dia de hoje. Não importa esses valores que são próprios da nossa civilização. Recuperar o sonho de uma humanidade com dignidade para todos e servir de exemplo para gerações futuras deve permitir permear todo o nosso fazer como profissionais, cientistas e professores. Isso é o principal. Muito obrigado.